Olá, esse é mais uma Apostila Convida. Meu nome é Jorge Cruz e a gente, na cobertura da Mostra de Cinema de Ouro Preto, recebe no programa de hoje o Thiago Carvalho, diretor do longa-metragem O Índio Cor-de-Rosa, que está na mostra contemporânea, né? A gente está colocando no ar antes do festival começar, então se você está assistindo aí a tempo, ele fica no ar do dia 24 de junho, agora de 2021, à meia-noite, até as 23h59 do dia 28, né? Você tem aí essa janela de exibição, faz parte da mostra de longo contemporâneo, com mais dois filmes dentro de um recorte chamado Indígenas e as Imagens entre o Passado e o Presente. A gente convidou o Thiago para conversar com a gente, queria agradecer pela essa oportunidade de a gente conversar. A gente assistiu o filme, né, eu e Roberta, durante o Olhar de Cinema, no ano passado, e a gente acompanha desde então a campanha do filme, né? A gente vai falar um pouco sobre os prêmios que o filme ganhou, sobre o que ele tem de atual também, né? Mas eu queria começar, Thiago, perguntando para você, né? A gente vai falar muito sobre arquivo e tudo, mas tem aquela pergunta básica, né? Que é como que surgiu, né, a ideia, como que você teve o contato com o material a primeira vez, né? Não sei se dentro das suas pesquisas ou se veio com uma ideia fechada, e como que isso se desenvolveu para ser um longa-metragem, já que é o seu primeiro longa-metragem, né? Você tem experiência em curtas, em séries, mas esse é o seu primeiro longa. Como que chegou nessa estrutura, né? Tanto a partir da ideia do material original até a parte final. Muito obrigado por participar aqui dessa cobertura da Mostra de Cinema de Ouro Preto com a gente. Valeu, Jorge. Eu que agradeço o convite. Prazer falar do filme, conversar contigo. Então, a história do filme começa a partir de um... Enfim, eu sempre tive uma curiosidade grande por esse universo, assim, das expedições, assim, pioneiras da primeira metade do século XX, de primeiros contatos, né, entre povos indígenas e a sociedade envolvente, assim. E desde menino eu acompanhava muito, assim, gostava de ler, de ver tudo que eu conseguia ver sobre os irmãos Vilas Boas, sabe? Eu tinha um fascínio, assim, tem até hoje, né? Eu me lembro muito de ser menino e ver na TV Manchete, quando ainda havia TV Manchete, uma série do Washington Novaes, sobre o Xingu, eram imagens, assim, muito fortes para mim, eu sempre gostei muito daquilo ali. E conhecia dessa época o nome, né, do Noel Núteus, né? Eu sabia que existia um Noel Núteus, que era um médico, mas não sabia muito sobre ele. Eu sabia muito sobre Vilas Boas, porque eu sempre gostei, sempre me interessei, mas não sabia quem era exatamente o Noel, a não ser que ele era o médico que estava metido nesse mesmo processo aí, né? E aí foi em 2016 ou 2017, não me engano, que a Vídeo Saúde, que é a distribuidora de audiovisual da Fiocruz, publicou um edital para a produção de médias, curtas e longas. Quer dizer, o longa que eles propunham era um telefilme, né, de 52 minutos. E uma das linhas assim que eles propunham eram cinebiografias de sanitaristas. E aí, nessa ocasião, eu pensei, porra, e o Noel Núteus, aquele médico? Quem era mesmo esse cara? Aí fui pesquisar um pouco mais sobre o Noel, e aí, pô, fiquei encantado com a figura do Noel, tanto assim do ponto de vista da biografia dele, que era muito interessante, e com o fato que eu desconhecia até então de que ele era também um cineasta, né? Era um colega nosso. E aí comecei a procurar assim um pouco para dar uma olhada nos arquivos e conhecer um pouco dos arquivos, para preparar um projeto para esse edital, né? Esse edital nos deu assim um bom pretexto para botar de pé um projeto de documentário, sabe? Então a gente recorreu aos arquivos da Casa de Oswaldo Cruz, que é um centro de memória da Fundação Oswaldo Cruz. Enfim, assim, a todos os colegas cineastas que estiverem assistindo, eu faço sempre assim, eu sempre dou essa dica, cara, porque a Casa de Oswaldo Cruz é um centro de memória extremamente bem organizado, tocado por gente muito competente, que tem materiais extraordinários ali, sabe? Tem muitos filmes ali para serem feitos, e os pesquisadores da Casa de Oswaldo Cruz são figuras assim espetaculares mesmo, foram sempre, o atendimento lá foi incrível, os materiais estão bem preservados, estão bem organizados, bem catalogados, então é uma dica que eu dou aí para a rapaziada, porque a saúde, né, a história da saúde no Brasil abre vários caminhos para a gente discutir
realidade brasileira, né? Bom, e aí nessa ocasião, lá em 2016, a gente botou esse projeto de pé, eu tive o primeiro contato com os arquivos, mas a gente não ganhou o edital, a gente não bateu na trave, sabe? E aí, 2 anos depois, a Vídeo Saúde abriu novamente o edital, e aí a gente tinha já um projeto mais bem estruturado, inclusive, assim, eu propus o projeto junto com uma nova produtora, que foi a Banda Filmes, e assim, a Maria Flor Brasil, que é a nossa produtora executiva, assim, a gente fez um trabalho muito dedicado, assim, para refinar o projeto, para fazer uma proposta de linguagem diferente, enfim, para fortalecer o projeto, né? E aí a gente ganhou o edital, como eu te disse, era novamente um edital para um filme de 52 minutos. Só que aí no processo de montagem, né, a gente se deu conta, a gente entregou, né, o filme de 52, mas se deu conta de que a gente tinha material para fazer um longa e aproveitou a oportunidade para fazer. E, bom, e para quem não assistiu ainda, né, chegou aqui curioso, ainda não conhece a estrutura do filme, né, o documentário ele traz arquivos em 16 milímetros do Noel Nuttels, né, de filmagens dele entre os anos 40 e os anos 70, e é acompanhado pelo depoimento dele na CPI do INDE, de 1968, que foi alguns dias antes do ato institucional número 5. E é uma montagem, né, Tiago, muito desafiadora, porque você tem ali um conjunto de imagens muito grande, você tem uma fala posterior, né, ou concomitante, dependendo do período, e que traz, ao mesmo tempo, uma coerência muito grande na trajetória dele, né, porque é quase como se ele narrasse aquelas imagens que ele produziu, algumas ele produziu ali quase 30 anos antes, e a fala dele se encaixa muito bem. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse desafio da montagem, em que momento você viu que o próprio Noel em primeira pessoa se manifestando ali seria a melhor forma do filme se colocar, né? Dele se colocar no filme. Se foi algo que você logo desde o início percebeu, ou se você foi trabalhando as imagens e depois você, com esse arquivo, você começou a ver, bom, eu tenho aqui quase uma narração da própria trajetória audiovisual que ele criou ao longo dos anos. Então, Jorge, o primeiro projeto que a gente escreveu, assim, a gente tinha previsto e a gente chegou a filmar muito material, assim, com entrevistas de contemporâneos do Noel, gente que trabalhou com ele, como a família do Orlando Vilas Boas, por exemplo, do Cláudio Vilas Boas. A gente filmou, sei lá, mais de uma semana num território Guarani, Kaiowá, que tinha uma discussão de saúde acontecendo, importante. Então a gente filmou muito material. Mas quando a gente chegou na ilha de montagem, e aí eu acho sempre importante falar assim, porque esse filme tem um trabalho de montagem muito importante, né? É um filme construído todo ele, praticamente, na montagem, né? Do Cláudio Tâmela. E aí, na ilha, o Cláudio sempre foi um cara que acreditou e dizia, bicho, não precisamos filmar nada. Com esse material de arquivo, a gente tem um filmaço e tal, e ele estava certo, né? Desde o começo. Mas esse negócio foi se impondo assim na ilha, sabe? A gente foi vendo o material e conforme o material, a gente não conseguiu todo o material de vídeo de uma vez. O primeiro material de arquivo que a gente conseguiu foi o depoimento do Noel na CPI, que são 2 horas e meia, 3 horas de fala, né? E a gente começou a estruturar o filme ali, né? Montando, selecionando trechos e, assim, de alguma forma também organizando um pouco, agrupando as ideias do Noel em temas, né? Porque ele tem uma fala muito, assim, ele abre um parênteses e não fecha nunca mais, faz muitas digressões e tal, e no final são sempre, assim, reflexões sobre um conjunto de temas que se repetem, então a gente foi agrupando isso, organizando isso na timeline, e a gente foi percebendo conforme a gente também ia conseguindo, né, os arquivos dos filmes, né, que a maioria deles estava na casa de Oswaldo Cruz, mas havia alguns materiais que estavam dispersos e que a gente foi chegando, eram materiais que tinham elos de ligação importantes. Conforme esse material foi chegando, a gente foi entendendo que a gente ganhava ânimo na ilha, assim, para trabalhar e sentia que o filme estava ganhando força e estava chegando numa linguagem, né, quando a gente articulava
o depoimento dele com as imagens, né, tentando estabelecer algumas correspondências assim entre a fala e a imagem, mas também, sobretudo, e aí é um trabalho que eu acho que também passou muito assim pelo talento do Cláudio, que foi a gente começar a construir as camadas de som, porque num determinado momento você falou da coerência, né, do Noel, assim, tem uma coerência do Noel que é a valorização do índio, do indígena como um sujeito que sabe o que quer, que deve ser senhor do seu destino, né? Então a gente começou a olhar aquela montagem que era o Noel falando, aquelas pessoas indígenas na tela e essas pessoas não tinham voz, né? Então a gente começou a ter uma preocupação de costurar isso com trilha, mas também de criar uma camada sonora em que de alguma forma a gente colocasse as línguas dessas pessoas, as vozes dessas pessoas no filme também. Então aí que a gente começou a sentir que o filme estava achando a sua linguagem, que a gente estava conseguindo encontrar um caminho para contar assim a história do Noel a partir de materiais produzidos pelo próprio Noel, mas também a partir dessa reconstituição sonora, que não é exatamente um Foley, né, porque o 16mm dele não tinha banda de som. Então a gente começou a se preocupar em criar essa camada de som. A gente fez um trabalho de pesquisa, a Júlia Franceschini, que é uma pesquisadora de imagem, que é antropóloga também, nos ajudou a reconhecer quem eram os povos que estavam presentes em cada filme, porque também os filmes estavam identificados de uma maneira muito precária, sabe? Inclusive alguns rolos de filme que a gente encontrou na própria casa da filha do Noel, da Berta Núteus, que foi uma figura fundamental para o filme acontecer, também foi de uma generosidade extraordinária com a gente, tal. Não é à toa que o filme é dedicado a ela. Ela mesma é uma personagem que merece um documentário também, contando a história dela. Os filmes estavam identificados assim, tipo, índios na aldeia, né? O que é isso? Isso é a mesma coisa que nada, né? É uma etiqueta em branco, no fim das contas. Então, a gente foi tentando identificar que povos eram aqueles, que época era aquilo, também cruzando com a biografia dele, né? Para entender assim o conjunto da filmografia dele, né? Numa ordem cronológica e geográfica também. E aí a gente começou a buscar sons de cenas semelhantes àquelas ali. Então, por exemplo, a gente tem um material grande que o Noel filmou com Chavante. A gente procurou o Divino Chavante, cineasta, pedimos ao Divino para gravar algum material sonoro na aldeia em que ele vive, para gente que correspondesse às cenas, né? Por exemplo, tem uma cena em que o Noel está fazendo a briografia, né? Que era uma pequena radiografia de pulmão para diagnosticar tuberculose numa enfermaria e tal. A gente explicou um pouco para o Divino como é que eram essas cenas, e aí ele gravou uma reunião de uma rapaziada do Chavante, conversando na língua Chavante e tal, e a gente usava esse som ambiente para criar essa camada de som na cena da enfermaria com Chavante, uma molecada jogando bola, né, nos Cuicuro, que a gente pediu ao Tacumã Cuicuro para gravar. Então a gente foi construindo também com a ajuda de colegas indígenas essa camada de som e a camada da trilha sonora, que foi um desafio também, mas que a gente buscou assim também procurar, porque o Noel também é um sujeito muito ligado à cultura, sabe, Jorge? A gente encontrou assim materiais na casa dele, sabe, de saraus na casa dele, em que está o Caíme, em que está o Capiba, compositor pernambucano extraordinário, né? Então a gente começou a procurar também uma trilha sonora, mas que fosse uma trilha sonora que tivesse uma coerência também com a vida do Noel e com a história do Noel, assim, e sempre sendo uma trilha sonora de algum movimento, de algum compositor, né, que tivesse assim uma reflexão sobre uma ideia de Brasil, sabe? Porque o Noel era um médico, era um sanitarista, era um indigenista, mas era também um sujeito que pensava muito o Brasil, né? Acho que tem um trecho muito bonito do filme em que ele faz uma proposta utópica, assim, de um desenvolvimento amazônico a partir dos núcleos populacionais indígenas, né? Ele tem uma reflexão, né? Então a gente foi buscando também compositores e trilha sonora
o cara que assim fez a nossa linguagem, que ajudou a nossa linguagem a tomar forma, é muito o Guilherme Vaz, compositor, que tem uma história com os povos indígenas, né? Que tem uma história com o cinema, que é exatamente aquela sequência, que é uma sequência em preto e branco, fotografada pelo Zé Medeiros, junto com o Noel, né? Ali a gente teve um clique, assim, falou, não, porra, a nossa linguagem vai passar por aqui, com trilha, com som ambiente, com o Noel. Então, a gente foi, assim, isso levou um tempão, né? A gente foi deixando para trás um monte de ideia e essas coisas foram se impondo com força e a gente foi seguindo. Foi bom que você até antecipou o que eu ia entrar com relação ao som, depois esse complemento, né, dessa trilha incidental bem imersiva também, e aí você tocou no assunto você mencionou o José Medeiros, e eu queria seguir um pouco esse caminho. Né? O filme, assim, 90% das imagens são do Noel, e você complementa, e há um complemento, né, com imagens do Major Tomás Reis, né, numa missão que ele teve com o Marechal Rondon, e algumas de Humberto Mauro, que é um pioneiro do cinema nacional, né? Uma das primeiras vezes que a gente teve a oportunidade de ver um Brasil que as grandes cidades talvez não tivessem oportunidade de conhecer. E aí você está em volta desse panteão aí de referências e você faz um trabalho de ressignificação de imagens, né? Porque é uma tendência do audiovisual que faz essa ressignificação a partir das imagens de arquivo, essas outras ferramentas, esses acessórios que você vai incluindo ali, elementos sonoros, como uma forma de você dar um outro olhar sobre aquelas imagens. E como que é mexer, né, tendo pessoas como mestres, né, do passado, como José Medeiros, na mão, assim, né? É a responsabilidade e a honra. Eu queria que você falasse um pouco como que você faz um pouco essa projeção sobre o passado, né? Sobre o que também eles queriam transmitir com aquelas imagens que você tem na mão e sobre esse trabalho, a importância desse trabalho de você trazer uma ressignificação dessas imagens. Então, Jorge, essa história... Bom, primeiro que essa história do Zé Medeiros, né? O Zé Medeiros, a gente pesquisou, inclusive com a ajuda muito grande da Estela Penido, que é pesquisadora da Fiocruz e pesquisou muito assim a obra do Noel, né? A gente levantou que o Zé Medeiros que filmou aquele material, mas filmou junto com o Noel, sabe? Não é um filme do Zé Medeiros, é um filme dos dois, né? Em que o Noel geralmente fotografava, mas nessa ocasião, aparentemente, tudo apontava assim para que o Zé Medeiros fosse fotógrafo. Mas desde o começo, eu acho que o que ajudou a gente a fazer o filme também, a encontrar o caminho, né, para navegar nesse material de arquivo, foi o seguinte: foi colocar na tela as imagens do Noel, sabe? A gente mostrar o cinema do Noel, sabe? Apresentar o Noel cineasta. Então, a gente também, eu acho que essa coisa de usar o material do Major Tomás Reis, do Humberto Mauro, e tem um trechinho também de Um Dia na Vida do Urubucapó, que é um filme do Heinz Fortmann com o Darcy Ribeiro, né? Que são referências também para o próprio Noel, né? O Noel tem uma admiração enorme pelo Rondon, né? O Noel era um homem apaixonado por cinema também, muito ligado. O Humberto Mauro é um contemporâneo do Noel, né? Darcy Ribeiro era um amigo do Noel, um parceiro do Noel. Esse filme, esse rolo de Um Dia na Vida do Urubucapó estava na casa do Noel, né? A gente não pegou esse filme no Museu do Índio nem nada. Esse rolo estava lá, era um filme que o Noel tinha na casa dele, né? Ele, sei lá, via isso, o Darcy Ribeiro deu isso para ele, ninguém sabe dizer, mas estava lá, estava no baú do Noel, sabe? Então, de certa forma, é um filme do Noel também, do Noel porque pertencia ao Noel, o rolo, né? Então, a gente quis colocar o Noel na tela junto e acho que, de alguma forma, essas referências, né, esses outros cineastas também ajudam a situar o Noel. Um pouco como a trilha sonora também, né? Situar o Noel num momento histórico, num tipo de pensamento sobre o Brasil e tal, de uma reflexão, de uma produção sobre a questão indígena e sobre o Brasil. Mas, assim, eu acho que de cara foi a gente, porra, botar o cinema do Noel na tela, sabe? Assim, ter a oportunidade de apresentar os filmes do Noel.
claro, num encadeamento dramático de documentário, né, e fazendo uma reflexão e tal, não é só uma exposição, né, pura e simples. Mas a gente foi muito guiado assim por também um respeito pela obra, né? Acho que isso se reflete na montagem também, quando a gente tenta, na maior parte das sequências, preservar a montagem original dos filmes, que era uma montagem que eu acho que fazia a montagem na câmera mesmo, pelo que a gente pôde sacar assim, dos materiais, né? A gente não explodiu os filmes e juntou os caquinhos em várias imagens, né? A gente tentou preservar as sequências como a gente as encontrou no material bruto, salvo raras exceções ali de passagens que a gente construiu. Então, acho que passou um pouco por aí nosso raciocínio, sabe? Na ilha. Você mencionou o edital, né, que da Fiocruz, quer dizer, começa, né, você começa a pensar o filme há mais ou menos 5 anos, mas ele chega num momento em que, bem diferente, né, que a gente não imaginava que a gente fosse passar por uma crise sanitária, e apesar do filme se colocar numa espécie de movimento, né, no ano passado a gente pôde assistir outros filmes que fazem essa ressignificação de imagens. A gente viu A Flecha e a Farda, do Miguel Antunes Ramos, também no Olhar de Cinema, teve O Segredo de Putumayo, né, sobre a passagem do Roger Cazeman, mas esse filme ele tem esse a mais de atualidade, porque ele traz uma pessoa preocupada com a saúde pública, né? Com o que o Estado ou o que a sociedade civil, de qualquer forma, pode se articular para poder promover saúde a toda a população, inclusive aos mais vulneráveis, né? Eu acho que um dos principais mensagens do filme, né? Você tem participado de muitos cineclubes, não apenas de formação de cinema, mas de comunicação, de ciências sociais, levando o filme para o máximo de pessoas possíveis. Como que é você se colocar agora, né, com o filme pronto, né, ele circulando, numa situação em que a saúde, a crise sanitária, a saúde está tão em voga, né? E como que é fazer essa ponte para um debate sobre o presente tão importante que talvez no momento da pré-produção, até da produção, você não imaginou que chegasse nesse nível de atualidade na obra, né? A gente montou o filme no ano 1 do governo Bolsonaro, então a gente também tinha assim não dava nem para dizer que era um pressentimento, mas era um sentimento de que tinha alguma coisa muito grave acontecendo, né? No Brasil, com os povos indígenas em especial. E eu acho que o acontecimento da pandemia, né, e a forma como as coisas se desenrolaram aqui no Brasil são, assim, mais revoltantes ainda, porque, cara, o Brasil, assim, o sanitarismo no Brasil, né, o pensamento sobre saúde pública no Brasil, a gente vê isso na vida do Noel e tal, mas também, porra, no trabalho de vários outros médicos que pensaram o Brasil, né? Assim, é uma tradição fortíssima, né, de reflexão sobre o Brasil e de, assim, de construir o acesso aos direitos, né, para as pessoas, não só o direito à saúde, né, mas num pensamento mais amplo, assim, de desenvolvimento de humanista, né, cidadão de todo mundo, né. Quando a gente olha para o absurdo que é, né, a condução do governo Bolsonaro, do que é a pandemia, da pandemia, né, e de tudo mais, né, o absurdo cresce, né, porque num país que tem uma tradição enorme de pesquisa em saúde, né, em saúde pública, em que existe o SUS, que é uma conquista impressionante, né, do Brasil cidadão democrático, assim, né, da reforma sanitária, do Sérgio Aroca, enfim, tem uma constelação assim de pensadores poderosíssima, inspiradora pra caramba, né, que assim confrontado com a situação, que quando a gente confronta essas conquistas todas com o que está acontecendo, assim, é muito impressionante. E eu acho que assim o Noel, isso também foi muito importante no processo nosso assim de fazer o filme, né? Como eu te contei,
a gente fez o filme, montou o filme no primeiro ano do governo Bolsonaro, era um pouco pensar no Noel como uma referência de coragem, sabe? E de capacidade de articulação e de capacidade de luta em situação extremamente adversa, né? Então a gente pensou sempre assim no Noel como um farol, sabe? Um cara com quem a gente pode aprender coerência, com quem a gente pode aprender coragem, com quem a gente pode aprender a capacidade de se organizar e atuar na sua própria área num momento também de grande adversidade, né? Noel, porra, ele estava dizendo aquelas coisas que ele está dizendo ali 15 dias antes do ato 5, né? Então, no momento em que está tudo desmoronando, né? As nossas referências, os nossos melhores estão morrendo, né? Olhar para o Noel assim foi um puta alívio assim, e dizer não, com esse cara, com o exemplo desse cara a gente pode seguir, sabe? As ideias desse sujeito, o exemplo dele, o exemplo de vida dele, de atuação profissional, e o cinema dele também, que é um cinema humanista, né? Uma proximidade das pessoas, uma preocupação com as pessoas. Com esse cara, a gente pode. Esse cara tem alguma coisa para nos ensinar para a gente sair dessa roubada, dessa enrascada, sabe? É E bom, eu acho que ele tem mesmo. E eu acho que, assim, o filme, colocar o cinema dele na tela, no final das contas, foi uma decisão também que passa por isso, né? Vamos aprender com ele. O que ele sim. pode nos ensinar? Não, e quem está assistindo, né? Hoje em dia a gente nunca sabe quanto tempo vai durar, né? Os arquivos, né? Então a gente coloca um vídeo no YouTube, né? As pessoas podem estar assistindo daqui a 10 anos, 15 anos, né? Eu acho que você não, né? Sempre bom lembrar que se não fosse a Fiocruz, se não fosse o Instituto Butantan, toda essa tradição Claro, de pesquisa e de conhecimento sobre a vacinação e sobre distribuição de saúde popular, a nossa esperança para a pandemia chegar ao fim, estaria mais abalada ainda, né? Acho que se são tradições brasileiras que pegam a gente que pegou um pouco o país pelo braço e fez a gente não poderia ser ainda pior, né? Isso é que é mais assustador, né? exatamente. E também, né, eu ia fazer uma pergunta sobre, né, a gente entrevistou durante a Mostra Tiradentes a Carolina Canguçu e o Roberto Romero, né, que fizeram essa terra nossa, junto com o Israel Machacali e a Sueli, e a gente falou também um pouco sobre essa posição de aliado, né? O Noel, lá na origem, né, ele traz, né, o filme ele tem essa coisa um pouco de olhar estrangeiro, né, pelas imagens que ele constrói, mas ele também já traz a posição de aliado, né? Você também participa, né, de organizações populares, sindicatos de agricultura familiar, comunidades tradicionais, você para além do cinema, você tem o seu ativismo também social, né? Então, eu queria que você refletisse assim, nessa mudança que o cinema teve nos últimos anos, né? Sobre essa ideia de não usurpar discurso. Né? Você falou, né, que o uso do som para poder trazer também legitimidade, visibilidade aos povos que estavam sendo ali retratados. Né? Eu queria que você falasse um pouco dessa sua preocupação, não apenas enquanto cineasta, mas também na sua vida, né? na sua atuação na sociedade civil. Acho que é importante esse registro também. Jorge, acho que imagem tem muita força, né, cara? Imagem tem força, imagem. E acho que colocar a imagem como uma ferramenta de luta das comunidades que estão vendo seus direitos ameaçados e suprimidos ou nunca atendidos, né? É muito importante, assim, é o que a gente sabe fazer, né? Então, acho que faz muito sentido colocar o que a gente sabe fazer a serviço dessas causas e ensinar isso também, né? O próprio Noel fazia isso, né? O Noel filmava, não era para guardar na gaveta, né? Noel, não por acaso, Noel na CPI do Índio, e tem uma sequência do filme que é exatamente isso, ele mostra um dos filmes mais impactantes dele, filmado em Rondônia, né, com os pacais novos, que se chamam de Uari. Era para isso, era para mostrar, né? Ele filmava para mostrar, filmava para botar a imagem na roda do imaginário, né, e da construção
das opiniões das pessoas e das sensibilidades, né? Então, acho que a imagem tem essa força, assim, e tem mais força ainda quando todo mundo consegue produzi-las, né, a partir do seu próprio ponto de vista também. Então, eu acho que é por aí, acho que colocar as imagens a serviço dessas lutas aí é uma fé mesmo. Acho que é para ser assim, tem que ser assim. E agora uma pergunta que a gente sempre tem que fazer, né, por força das circunstâncias, é sobre o momento, nesse momento de tudo um pouco online, né, o Índio Cor-de-Rosa, ele foi apresentado, né, você pode até falar um pouco melhor, um corte, né, o corte de menos de uma hora na Cinemateca do MAN, lá em dezembro de 2019, né, num contexto diferente, né, que acho que você imaginava o filme percorrendo aí fisicamente os lugares, e aí depois teve que se adaptar online, né? Mesmo assim, né? O filme circulou bem, ganhou prêmios no festival francês de Biarritz, né? Na América Latina, ganhou prêmio de documentário no Festival de Buenos Aires, né? Se puder falar um pouco melhor, como que é fazer essa circulação no online, né? Você partir do princípio de que o cinema, né, como construção coletiva, nessa ponta final, precisa desses encontros, né? A ideia é reunir as pessoas em torno de uma obra e você ter que fazer isso, mediar isso à distância, de certa maneira, né? E como que isso atrapalhou e também, talvez em alguma escala, tenha ajudado na repercussão do filme, né? No alcance, e que você fizesse um pouco essa reflexão também para a gente, porque assim, é uma pergunta meio óbvia depois de um ano e meio de pandemia, de isolamento social, mas que não bate diferente, né, para cada um. Né? Eu acho que não É. perguntar também seria. Então, cara, o filme teve, na verdade, assim, 3 sessões presenciais. Esse corte de 52, que a gente passou na Cinemateca, assim, numa espécie de sessão especial lá para convidados da Fiocruz, né, da Vídeo Saúde, que foi a nossa, quem financiou o filme. E no Festival de Cartagena, na Colômbia, a gente conseguiu fazer 2 exibições antes que o festival fosse interrompido pelo começo das restrições por causa da pandemia lá na Colômbia, ali por volta em março do ano passado. E desde então o filme tem viajado pela internet, cara. E, sei lá, dá muita pena, né, de não estar podendo mostrar o filme no cinema, né, de não ver o filme no cinema, que é uma experiência diferente, né, e tal, mas ao mesmo tempo também tem uma coisa assim de mais democrático, né, na, em o filme estar nos festivais online, porque é isso, é óbvio, né? Quem não quem não está em Ouro Preto vai poder assistir o filme também, né? Você não precisa estar lá e tal. Tá lá teria sido um imenso prazer, né? E interessante, tem os encontros, tem as conversas, tem várias coisas, mas também tem esses ganhos, né? Acho que também esse aspecto assim do online pode ser que permaneça, né, para muitos festivais, com uma expressão online também, porque eu acho que tem isso, tem vantagem, chega em mais gente vê os filmes, né, pensando assim como uma janela de público, né, tem isso. E, sei lá, é maneiro quando tem um debate, quando consegue acontecer alguma coisa online. E eu acho que tem muitos aspectos positivos também, enquanto não é possível fazer as duas coisas, né? Tá no cinema e tá online ao mesmo tempo, só dá para estar online. Vamos fazer o online o melhor possível. E o Festival de Cinema de Ouro Preto, né, ele tem essa preocupação em trazer, né, mais de uma frente, né? A gente tem o viés educacional, a gente tem o viés de preservação, né? E o seu filme, apesar de estar na mostra contemporânea, ele se enquadra em todos esses ideais, né, da Mostra de Cinema de Ouro Preto. Eu queria que você falasse como é, né, apresentar, né, num festival já tão tradicional e que traz esse complemento de ter esse fomento, esse debate sobre a preservação audiovisual e sobre o uso do cinema como uma ferramenta educacional. Queria que você falasse como é fazer parte, né, mesmo que cada um na sua casa ainda,
desse evento, né, dessa festa, desse encontro, como que surgiu, como que você recebe também esse momento do filme, né, do seu projeto, como que é participar também, sua expectativa. Pra gente, e quando eu falo a gente, assim, não é o Edson e o Pelé, não, é porque, né, somos uma equipe, né, não fiz o filme sozinho, a Flor, o Cláudio, a rapaziada da Vídeo Saúde, todo mundo é uma construção, né, coletiva, ninguém faz filme sozinho. Bom, até faz, mas esse não foi o caso. É, Pra gente é um orgulho enorme, cara, tá na mostra, tá em Ouro Preto, porque acho que, assim, faz muito sentido, né, para o filme, né? Acho que a mostra tem tudo a ver com o filme, né? A reflexão sobre o arquivo, a reflexão sobre o cinema como uma ferramenta educativa também, né? As possibilidades de reflexão sobre a realidade a partir do arquivo. Então, para a gente a gente fica muito feliz assim, porque tem uma naturalidade grande, tem uma afinação grande, né, entre a mostra e o que o filme é, e o que o filme e o percurso que o filme fez, né, depois de lançado. A gente fica muito feliz de estar na mostra, fica super orgulhoso. Dá parabéns mais uma vez pelo filme, né? A gente se impressionou desde da sessão do Olhar de Cinema. Eu queria que você, para terminar, Thiago, falasse um pouco sobre os projetos que você tem em andamento, quando que a gente vai ver de novo uma nova produção sua saindo, e falar alguma coisa que as perguntas não alcançaram, deixar um recado, ou algum aspecto que eu não consegui atingir aqui com as minhas perguntas, e agradecer mais uma vez pela ótima conversa que a gente teve, pelo registro, né? A nossa ideia aqui é sempre ter um registro dos festivais, dos lançamentos, né? Uma coisa perene para que a gente possa revisitar ao longo do tempo, né? Então a gente espera encontrar você pessoalmente ou virtualmente em outros lançamentos no futuro, ao longo da sua carreira, mas queria agradecer, queria que você falasse um pouco aí. Valeu, Jorge. Pô, eu que agradeço, cara. Foi um prazer, conversa maneira. Viram outras. Cara, assim, de trabalhos novos, enfim, esse ano, esses 2 últimos anos foram difíceis, assim, né, para tocar qualquer coisa para frente, mas a gente tem trabalhado, eu, a Flor, o Cláudio, né, a mesma equipe do Indie Cor-de-Rosa, a gente tem trabalhado num projeto que apareceu a partir aí do desenvolvimento do filme, né, com um personagem muito interessante que a gente encontrou e a gente está em pesquisa, assim, e eu tô com um curta meu também, que é um resultado também de uma colaboração minha com o movimento social das comunidades tradicionais da Serra do Espinhaço, ali no centro para o norte ali de Minas Gerais, na região do Vale do Jequitinhonha, que são as comunidades apanhadoras de flores sempre vivas, que tem uma disputa territorial importante acontecendo ali, estão brigando pelo seu território, e a gente tem trabalhado junto e tal, há já alguns anos, e nesse processo aí de colaboração, enfim, a gente já filmou algumas coisas junto com eles, filmes assim que eles aproveitaram para usar nas audiências públicas de que eles participam, nas disputas pelo território. O sistema agrícola tradicional deles foi agora considerado patrimônio agrícola da humanidade pelas Nações Unidas. E eu fiz, junto com o Cláudio e a Flor também, um filme sobre o sistema agrícola deles, que fez parte desse dossiê e tal, e fiz um curtinha com uma família muito bonita e muito especial de uma das comunidades apanhadoras de flor, que se chama Tempo da Flor, e que está circulando aí por alguns festivaizinhos também, e está sendo muito legal. Então tem outras ideias aí para avançar para frente. E é isso, meu irmão. Vamos tentando fazer filme, né? Bom, quem está assistindo aí no calor do lançamento, você consegue assistir o Indie Cor-de-Rosa do dia 24, da meia-noite do dia 24, né, que é quando começa ali o Festival de Cinema de Mostra de Cinema de Ouro Preto, e vai até as 23h59 do dia 28, né, que é o último dia. Mas não falta oportunidade, né? Com certeza o filme vai circular, vai continuar circulando no streaming no futuro.
Se você está assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal, ativa a notificação, a gente não vai te perturbar muito, a gente faz entrevistas semanais ou em coberturas de festival com mais intensidade. Se você está ouvindo o podcast, segue a gente no seu agregador favorito, no feed, que a gente também, tudo que a gente faz em vídeo, a gente também lança em áudio para você, que quiser baixar, ouvir quando puder, quando quiser. Então, esse foi Thiago Carvalho, diretor do Índio Cor-de-Rosa, no Apostila Convida número 52, dentro da Mostra de Cinema de Ouro Preto. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado a quem assistiu. Até a próxima.